Olá, as duas principais legislações que tratam da ocupação do solo no município, o Plano Diretor Participativo e a Lei de Zoneamento, antiga, de 1982, estão sob revisão. Conforme determina o Estatuto das Cidades, a cada 10 anos, a sociedade, o governo, a sociedade civil organizada se reúnem para a revisão de todos esses instrumentos. Quem conversa conosco para a gente poder entender cada um desses passos e as propostas que estão em andamento desde o final de 2019 é a secretária municipal de Planejamento, Letícia Kirchner. Ela está aqui conosco nos estúdios da Rádio da TV Câmara e multiplataforma em função da restrição, em função da questão do isolamento social. Letícia, obrigado por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Se a gente vai dividir para o público, para que eles possam nos acompanhar aqui em programas e não ficar também cansativo, porque é muita informação relacionada a essas duas legislações gigantescas que tratam de diversos assuntos. Nesse momento, por exemplo, a gente quer recuperar aqui um pouco com você uma experiência que a consultoria vem discutindo, contratada pela Prefeitura por licitação, que deu um mapeamento bastante interessante. A gente tem uma cidade que lá nos anos 60 e 70 teve uma explosão de ocupação gigantesca urbana que tem bastante influência. Gostaria que você comentasse sobre isso inicialmente. Sim, a história de Bauru, nós tivemos uma grande expansão de ocupação urbana e principalmente do parcelamento do solo antes de 1979, ou seja, na década de 60 e 70, onde de fato a população e o espaço territorial ocupado ele aumentou estrondosamente naquele período. Só que naquela época o processo de ocupação ele não vinha acompanhado de infraestrutura. Quem era proprietário de terra fazia o loteamento, que é dividir a área em lotes, abrindo ruas, sem colocar nada, sem asfalto, sem nenhum tipo de infraestrutura. E isso acabou ocasionando num passivo de problemas de infraestrutura a resolver que até hoje existe. Por que a gente fala 79? Porque em 1979 foi promulgada a Lei Federal 6766, ao final do ano de 79, que somente a partir daí determinou que quem loteia tem que pôr a infraestrutura. Até então, isso ficava de forma omissa e acabava sendo assumido pelos municípios. Então, o que acontece hoje? Até hoje, olha, de 79 até hoje, 2020, foram mais de 40 anos, nós ainda temos um monte de áreas sem infraestrutura a ser resolvida. Inclusive, nós fizemos um levantamento pela Secretaria a respeito disso. Nós temos hoje ainda 52 loteamentos do passado que ainda esperam receber a infraestrutura, ou total ou parcialmente. Então, para você ver que coisa absurda, né? Que dificuldade que nós temos hoje de lidar com planejamento, em olhar para o futuro, quando na verdade a gente tem que a todo tempo olhar para o passado e resolver os problemas do passado. Nós tivemos aí mais de 10 milhões de metros quadrados num período sem infraestrutura, né? De bairros sem infraestrutura, sendo aplicados centenas de milhões de reais a cada período, a cada gestão, e isso ainda a gente percebe que temos muito chão para poder encerrar esse capítulo da nossa história. Essa informação é importantíssima para a gente entender a nossa revisão atual do plano diretor, porque aí as pessoas jogam a legislação que nem sempre é palatável para todos, para a realidade daqueles que estão nos assistindo, ou seja, temos cerca de 52 bairros já mapeados com serviços que deveriam ter sido realizados ao longo do tempo, mas que até a legislação de 79 que você explicou, o loteador parcelava o solo, mas não cumpria essas obrigações porque a lei assim não exigia. Exatamente. E além disso, além do marco do 79, que é grande volume do território da nossa cidade, é anterior a 79, né? Cidade Sem Limites, que muito cresceu, foi antes de 79. Além desse problema todo, a gente ainda tem um problema de drenagem da cidade, que foi algo que mesmo após 79, não ficou explicitada da necessidade de galerias. Muito se deu por uma drenagem superficial, por meio de guia-sarjeta. E até hoje, mesmo nos loteamentos posteriores, nós temos também esse problema para resolver de bairros que, com a impermeabilização do solo, transformaram isso que a gente conhece muito bem dos problemas de drenagem de Bauru aí em períodos de chuva. A gente soma esse estoque, todo esse passivo que você menciona, para a nossa realidade atual. A gente tem outros movimentos, a drenagem, o orçamento daí
não cabe dentro daquilo que é necessário para que a gente possa transformar a cidade legal, normativa, que está no plano diretor, como uma cidade possível de realizar. Gostaria que você fizesse um raciocínio de que forma isso, por exemplo, bloqueia para as pessoas entenderem as necessidades, os sonhos que são naturais, que eles existam, para que a gente discuta outras questões. Porque quando você vai lá no orçamento, fala, poxa, mas eu gostaria de ter um parque do Castelo ou em outro aqui no meu bairro resolvido, com lago e tal. Mas nós temos que resolver esse passivo desse período ainda. Eu acho que a gente tem algumas frentes para olhar. Primeiro é tentar fazer com que o novo planejamento não gere passivo, né? Então, que a partir desses tempos contemporâneos a gente possa planejar a nossa cidade sem criar passivos novos, porque já chegam os nossos anteriores. E aí a gente precisa, claro, entender essa situação. A gente tem que ter consciência que nós temos esse passivo milionário de centenas de milhões de reais a resolver, que não será o orçamento de 1, 2, 3, 4 anos de um governo e nem mesmo de 2 governos que conseguirá equacionar esse problema diante da nossa realidade. Então qual é a estratégia pública para resolver isso? Como a cidade vai enfrentar o seu passivo e ao mesmo tempo conseguir olhar para frente e conseguir criar propostas de embelezamento, de modernização da cidade, que vai além de simplesmente resolver esses problemas de infraestrutura que nós temos. Esse é o nosso desafio do plano diretor. Do ponto de vista legal, que a gente está tentando identificar pontos importantes da história aqui em relação à questão normativa, nós temos lá no âmbito do ano de 2016, já entrando no atual governo, um movimento nacional por busca de regularização fundiária. Teve algum reflexo aqui, naquele momento, mais assustador, inclusive, do que se dissipou depois com o tempo? Sem dúvida. Ocorreu um movimento em Bauru que foi um movimento que se repetiu em várias cidades do país. E aí, na medida que as pessoas começaram a observar isso, foi possível traçar algumas correlações, né? Em 2016, na época que Bauru passou por um momento muito histórico, emblemático, que foi uma série de novas ocupações lideradas por movimentos de moradia, que até então isso não era comum em Bauru, né? Passou a ser comum a partir daquela ocasião, onde nós tivemos novas famílias ocupando novos territórios e em números de mais de 1.000 pessoas, tivemos aí de 3 a 4 mil pessoas novas, além de todas aquelas que já vinham sendo mapeadas até então, o que representa quase que dobrou, eu acho até que pelos números aqui que eu tenho, é como se tivesse uma relação de dobrar naquele período, em uma questão de meses, o número de pessoas que ocupavam assentamentos na cidade. E naquele período tramitava pelo Congresso Nacional uma legislação nova de regularização fundiária, que acabou resultando aí na Lei 13.465, onde existia uma facilitação para a regularização de ocupações em áreas da União que já existissem até a vigência da legislação ou até uma data pré-fixada, que na época se discutia o final de 2016, né? Acabou ficando 22 de dezembro de 2016. Então, é como se tivesse sido constatada no país, de forma geral, uma corrida para essas áreas. E na época se achava que Bauru tinha muitas áreas da União, o que não se concretizou e acabou criando uma situação que ainda, felizmente, hoje ela já diminuiu estrondosamente. Nós tínhamos aí até de 3 a 4 mil famílias que foram mapeadas no final de 2016. Hoje, felizmente, isso é um número bem menor, mas acabou, claro, gerando uma situação de novas ocupações na cidade. Já tem um estoque pequeno desse período, mas ainda a ser regularizado, porque são níveis de vulnerabilidade relacionados, por exemplo, aos chamados assentamentos precários. Em seguida, tem um grande movimento, também igualmente importante, mais ou menos nesse período um pouco antes, que são as instalações necessárias em grande volume, mais de 13.200 moradias só para a faixa 1 de baixa renda ou sem renda, do chamado programa Minha Casa Minha Vida. Tem também o estoque desse período agora relacionado à discussão neste plano diretor em revisão sobre equipamentos públicos ou outras questões, inclusive de assistência social, apontados para se pensar?
Sim, a gente tem buscado fazer esse levantamento das necessidades de equipamentos, né? E isso, sem dúvida, o que acabou ocorrendo. Naquela época, inclusive, que foi implantados os empreendimentos faixa 1, eles acabaram não vindo acompanhados de áreas institucionais e nem dos investimentos em áreas de equipamento. E a gente sabe que essa demanda ela existe, está vinculada ao público que utiliza, aí, que ocupa os empreendimentos faixa 1, né? Que é famílias com renda de até R$ 1.800. Claro que o ideal teria sido ter montado uma estrutura para que isso viesse de outra forma. Nem sempre isso foi possível, acabou acontecendo essa situação. Então, hoje, nós temos concentrado um maior volume de demanda por esses equipamentos, justamente nas áreas onde houve esses empreendimentos. Claro que isso não é 100% de todos os casos, mas ocorrem em diversas situações. Mas hoje, até é interessante entender um pouco a situação da política habitacional no país. Nós não temos mais empreendimento faixa 1, o que acaba tendo alguns desdobramentos, e inclusive até alguns desdobramentos preocupantes, porque na realidade hoje nós não temos mais programa habitacional em nenhum nível, né, estadual e federal, porque eles são os provedores. O município ele sempre entra como copartícipe, mas ele não tem a condição de liderar sozinho programas dessa natureza diante do porte de investimento necessário, são investimentos milionários, para as famílias de menor renda, né? As de baixíssima renda, elas acabam ficando de fora dos programas habitais hoje na atual conjuntura habitacional, tanto no âmbito estadual quanto federal. Você aponta um dado importante, além desse estoque de todas as questões que estamos conversando aqui, pequenos assentamentos precários remanescentes desse movimento da Lei de Regularização Fundiária 2016 e 2017, como a cidade é dinâmica no tempo, com suas dificuldades e desafios, nós temos núcleos que são chamados ou tiveram programas de remoção de famílias interessantes no Jardim Ivone, no São João do Ipiranga, que hoje tem outras realidades, mas tem remanescentes em pontos distantes da cidade que poderia eventualmente, nas discussões do plano diretor foram colocados isso, remontar no tempo, se não nos preocuparmos com isso, a formação eventual de novas favelas nos modelos que ocorreram lá no passado? Nos preocupa um pouco, sim, a situação da ausência de uma política habitacional de baixíssima renda. Isso, historicamente, isso não é de agora. Se a gente estudar a história da política habitacional, isso fica evidenciado, que nos momentos onde não teve uma política específica para aquele segmento, ocorreram a formação de assentamentos. Então, historicamente, isso se concretizou, né? Então, esse é um receio que nós temos. Nós estamos buscando alternativas para isso, trabalhando enquanto prefeitura naquilo que é possível, buscando todos os subsídios possíveis para diminuir valores de aquisição de moradia, mas sabendo que nós não temos mais aquele modelo que foi trazido há 6, 7 anos atrás, ou até um pouco mais do que isso, de uma moradia independente da renda, independente de ter renda, independente da sua condição de crédito bancário, enfim, isso não existe mais. A gente está gravando aqui em multiplataforma pela Rádio e TV Câmara uma série de programas específicos para ajudar você a compreender e também participar da revisão do plano diretor e também da lei de zoneamento, que está em andamento com os delegados, com várias reuniões já na fase temática de apresentação inicial de uma parte do texto base. Contamos com a secretária de Planejamento, Letícia Kirchner, para nos ajudar nesse raciocínio e prestar informações públicas para vocês. Letícia, talvez um outro dado importante para acrescentar no nosso tema de hoje, adensamento e ocupação de solo de uma forma geral. No 2018, 2019, você particularmente coordenou um programa interessante em relação a esse tema. Foram incluídos no perímetro urbano, com aprovação aqui pelo Poder Legislativo, de cerca de 33 milhões de metros quadrados em regiões diferentes da cidade, não concentradas, para essas questões de ocupações, com uma série de empreendimentos já chamando investimentos privados. Qual é a realidade desta situação hoje do ponto de vista do plano diretor? Bom, nós vínhamos de um período que foi muito importante historicamente para a cidade, que foi conter a expansão do perímetro urbano. Inclusive, o último plano diretor fez isso de uma maneira muito inteligente e importantíssimo para Bauru, né? E nós vínhamos nessa condição, e aí chegou um momento que realmente a situação estava ficando difícil para acomodar as atuais políticas públicas. Conforme eu até comentei, a prefeitura, ela tem
tem o objetivo de criar as políticas de habitação, mas ela não consegue inventar a roda. A gente acaba sendo obrigada a dançar conforme a música, e quando eu falo isso, eu estou dizendo em relação às políticas do governo do estado e do governo federal, né? E aí a gente se depara com os perfis de programas que nós temos para atrair habitação para a nossa cidade. Nós vínhamos de um histórico de muita reclamação com o valor da terra, valores elevados, de um histórico de falta de produção habitacional do tipo unifamiliar, do tipo casa. A gente vinha com uma grande produção de habitação de apartamentos somente, né? E tanto é que dentro de um contexto de análise habitacional, inclusive a gente tem vários órgãos que trabalham com isso, o Secov é um deles, vinha se concretizando que Bauru estava se mostrando como uma das cidades com maior valor de metro quadrado para investimento habitacional de todo o interior do estado de São Paulo. Bom, aí a intenção de fazer uma mudança no perímetro urbano foi justamente, primeiro, para que nós não favorecêssemos áreas específicas. Então, nós fizemos uma análise integral das oportunidades de território em todas as regiões, de modo a não favorecer nenhuma área especificamente, mas sim ter uma leitura plena. E com a possibilidade de atrair de novo o modelo habitacional casa, que pelo que nós levantamos, vinha sendo algo que realmente havia uma procura que não estava sendo suprida, sendo esse um movimento importante, primeiro para atrair investimento para a cidade, porque cada moradia, na época, que a gente trazia nesse modelo, a gente traria consigo um valor a fundo perdido de R$ 42.200 por habitação. Logo, se eu estou trazendo uma quantidade aí de 10 mil habitações, nós estamos falando de um investimento de centenas de milhões de reais de recursos que vem do governo federal para a nossa cidade, além da própria movimentação econômica que gera, e considerando que a construção civil também, ela se dá como um papel muito importante para a questão do emprego, para a questão da oportunidade de trabalho para os bauruenses, né? Então, foi um movimento nesse sentido, num movimento pensado no aquecimento econômico e também com uma possibilidade de atrair esse recurso que hoje o governo federal disponibiliza para qualquer cidade. Na verdade, ele coloca direto na mão dos empreendedores, e os empreendedores podem utilizar isso em qualquer cidade. Como nós fazemos que esse recurso venha para Bauru, né? E aí, assim, dentro dos nossos levantamentos, infelizmente, nós não tínhamos mais territórios para trazer esse modelo habitacional casa dentro de um produto de mercado viável. Infelizmente, nós não temos uma política estadual e federal voltada para a ocupação de vazios para essa modalidade. Isso foi algo que, inclusive, eu cheguei a levar essa discussão em Brasília, fui a Brasília, discuti com o governo do estado sobre qual forma a gente poderia utilizar para implantar nessas áreas, e infelizmente não tem, né? E aí, como não tem, nesse modelo da produção do tipo empreendimento na modalidade Minha Casa Minha Vida, o que tínhamos era trazer essas possibilidades. Foi dessa forma que nós fizemos. E isso, assim, é importante, além de por todos os fatores que eu também já comentei, mas também porque isso acaba gerando um reflexo muito importante no valor locativo. Na medida que a gente volta a ter oferta na cidade, que não tinha, de moradias prontas a preços de compra menores do que os valores de locação, a gente interfere no valor locativo e faz um achatamento, gera uma pressão para o achatamento desses valores, de modo que o valor que as pessoas pagam de aluguel possa ser mais compatível à sua capacidade de renda. Então, também foi um movimento importante nesse aspecto que foi feito. E aí, tudo que foi feito nesse sentido, a gente sempre buscou fazer de forma planejada, para todas as áreas que foram incluídas. Previamente foi feita uma análise ampla, de acordo com o que preconiza o Estatuto da Cidade. A gente faz análise de interligações viárias, de áreas prioritariamente para serem transformadas em áreas verdes, de modo que todo o processo de ocupação já cria essa condição de conectividade das avenidas parques, dos ambientes com ciclovias. Então, são bairros que eles já entram planejados para a cidade. Como é que você vê, de outro lado, um vetor importante também da nossa cidade, mas de outras de porte médio, como Bauru, de que há também, em função da crise e outros elementos aprofundados ou não pela pandemia, de também desocupação, muitos imóveis vazios, um estoque gigantesco. Aqui temos a questão do centro, que a gente vai comentar num outro programa,
mas de uma forma geral a coabitação dominando por critérios econômicos também uma tendência em alguns lugares, em muitas cidades, esta outra demanda colocada dentro da possibilidade de olhar para o plano diretor. A coabitação hoje é o principal fator que está dentro do déficit habitacional, e isso não é só em Bauru, como também foi verificado a nível nacional. Então, a coabitação normalmente ela se dá pela incapacidade de pagar sozinho um imóvel diante da renda da família. E aí, como que a gente muda esse cenário? Ou a gente tem que ter habitações mais baratas, mais acessíveis a essa família, ou a gente tem que ter mais oportunidade de trabalho e maior renda. É claro que olhando as coisas isoladamente, tudo parece simples e ideal, né? Mas justamente o desafio é poder juntar a geração de renda, a geração de oportunidade de trabalho com moradias mais baratas. Então, um pouco disso que eu falei, da ampliação da oferta, de a gente trazer oferta, trazer o subsídio do governo federal e fazer a movimentação econômica na cidade, é justamente para minimizar esses efeitos ao déficit habitacional, né? Então, no caso da habitação, a gente, só nesse movimento que nós fizemos, existe uma expectativa de um subsídio na área da habitação para o município de Bauru, vindo a fundo perdido. É um subsídio que gira em torno de 300 a 400 milhões de reais, que pode ser advindo dessas moradias, pelos programas, tanto o programa do Estado quanto o governo federal, e uma movimentação econômica que pode girar em torno de 3 bilhões de reais por conta da construção dessas casas. Então, o grande desafio é a gente conseguir trazer oportunidade e barateamento de construção. Se a gente não conseguir fazer isso, vai haver coabitação e vai haver favela. Isso é o resultado da história. Nós estamos dividindo os temas aqui, como mencionamos, todos eles disponíveis na página da TV Câmara, também no YouTube, ser exibido também pela Rádio Câmara, essas programações. Hoje estamos tratando basicamente de adensamento. Um capítulo importante para a gente fechar este primeiro tema, Letícia, é a questão das ocupações chamadas clandestinas, que foram, de certa forma, mapeadas em boa parte já, porque o plano de manejo, tanto da revisão do água parada na região em relação ao Bauru Lins, aterro sanitário, para quem vai se localizar no município, quanto do Batalha, aqui mais na outra porção sul aqui da cidade, em direção a Piratininga e outros lados. Neste caso, há uma preocupação sobre qual é o limite de possibilidade, com a lei de regularização fundiária que você mencionou, de 2017, de regularizar o que for regularizável, ainda que sejam construções de moradias fora do módulo rural, que estejam no ambiente rural, sem prejuízo de sanções ambientais ou eventualmente penais. A lei federal, a 13.465, ela prevê meios para que se faça essa regularização, né? Na maior parte dos casos isso é possível. Contudo, quando se trata de interesse específico, que é o que nós temos em sua grande maioria na área rural, isso só se dá mediante medidas mitigatórias e compensatórias. Então, todo dano ambiental gerado, todo problema causado para a situação do meio ambiente ou para aquilo que a área se dispunha a ser originalmente, isso deve ser reparado. Tá? Então, tem todo esse ônus, vamos dizer assim, envolvido no processo da regularização fundiária. E claro que a regularização fundiária, ela busca dar uma solução para um entrave, né? Qual é a solução? A solução é remover? A solução é legalizar? O que a gente deseja é pôr fim numa situação mal resolvida, seja aquela que se mostrar mais adequada para a realidade, para cada caso. E é claro que isso não retira as penas, as penalizações advindas de um crime praticado, que é um crime previsto na lei de parcelamento do solo, que é promover o parcelamento clandestino, comercializar lotes não registrados, né? Enfim, tem uma série de outras questões aí de ordem criminal que elas são abordadas dentro de uma esfera criminal, mas o que se busca do ponto de vista urbanístico é resolver o problema. Ou seja, a administração pública na revisão do plano diretor e também, de certa forma, na lei de zoneamento, por um outro caminho, está preocupado, o fato central aqui, em onde isso é possível de regularizar, para também resolver esses passivos aqui do ponto de vista da cidade, e as outras repercussões é com o Ministério Público, ou são com ele.
São esferas diferentes, né? É importante a gente ter isso em mente. Nós aqui, do ponto de vista urbanístico, queremos resolver o problema urbanístico, seja então entendendo que o local tem condição de reversibilidade ou não, ou consolidando, transformando isso numa regularização, legalizando a situação que lá existe. Esse é o nosso objetivo dentro do plano diretor. Ok, a gente agradece a secretária municipal de planejamento, Letícia Kissing, para o tema 1 sobre adensamento urbano. Vamos fazer uma série com todas as repartições em relação às temáticas para que você possa, um a um, ir conhecendo os temas, discutindo, conhecendo todo o material. Lembrando, Letícia, sem prejuízo do calendário, para a gente não perder o dado temporal aqui do nosso conteúdo, que todas as informações que estamos comentando estão lá na página da Prefeitura, no capítulo de plano diretor, inclusive. Isso mesmo. Obrigado, você acompanhou então com a gente o primeiro capítulo da série sobre a revisão do plano diretor. Acompanhe os demais temas juntos conosco pela rádio e a TV Câmara.